Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos conversar hoje a respeito da união estável. Então, para a gente começar a nossa conversa aqui sobre união estável, eu gostaria que vocês dessem uma olhada no artigo 1723. Olha lá esse artigo, o que ele vai dizer para a gente, né? É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Então, esse 1723, ele vai trazer os requisitos, que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, né? A gente vai discutir um a um, mas ele traz, em resumo, os requisitos necessários para que haja a configuração da união estável, né? Então, a gente precisa de uma convivência que seja pública, isso é muito importante. Ela tem que ser contínua, então eu estou falando que tem uma estabilidade naquele relacionamento. Ele não é um relacionamento que a cada minuto tem a propensão de instabilidade, de se quebrar, é duradouro, né? E tem esse objetivo de constituir família. Mas a gente vai tratar deles um pouquinho mais pra frente. Olha lá o parágrafo 1º. A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do artigo 1521. Então, olha lá, os impedimentos do casamento também se aplicam à união estável. E a gente estudou isso quando falamos a respeito dos impedimentos. Mas o parágrafo continua, né? Não se aplicando a incidência do inciso 6 no caso de pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. Também conversamos a respeito disso quando falamos de impedimento. Então, é possível se configurar uma união estável mesmo que a pessoa esteja apenas separada de fato. Então, a pessoa é casada, mas está separada de fato, pode sim configurar essa segunda união dela, né, em paralelo aí àquele casamento, uma união estável. E olha lá, o parágrafo 2º vai falar das causas suspensivas. As causas suspensivas do 1523 não impedirão a caracterização da união estável. Antes da gente entrar nos requisitos exatamente, a gente precisa conversar a respeito de algumas ideias que se tem sobre a união estável que são erradas. A primeira delas é a necessidade de um determinado prazo de tempo para a configuração de união estável. Hoje, o Código Civil de 2002 não traz nenhum tipo de prazo para a configuração de união estável. Então, desde que haja o cumprimento daqueles requisitos, não importa se 1 ano, se 2 anos, se 3 meses, se 4 meses, a gente configura a união estável, ok? Então, não há essa necessidade de um prazo, seja lá de 5 anos, né, que era o prazo estabelecido antes, então isso não precisa. Segundo detalhe, né, a união estável, com a Constituição de 88, foi galgada, né, a ser reconhecida como entidade familiar. Então, hoje, a união estável e o casamento são equiparados, eles não são iguais, mas são equiparados, né, esse regime vai ser equiparado, inclusive, hoje em dia, para fins sucessórios. Então, quando a gente for conversar a respeito da sucessão do companheiro, a gente vai ver que hoje a sucessão do companheiro vai se dar nos mesmos moldes que a sucessão do cônjuge, ok? Então a gente tem equiparação. Além disso, a união estável, ela não apresenta uma formalidade. Então, a grande diferença da união estável do casamento é que o casamento ele é solene. Então, eu preciso de uma solenidade, de um determinado ritual. Para eu estabelecer regime de bens diferentes do regime legal, eu preciso de um pacto antinupcial que é feito por escritura pública. Aqui, na união estável, para que ela se configure, eu não vou precisar de um contrato de convivência, por exemplo. Esse contrato de convivência pode ser feito, caso o casal tenha vontade de fazer, mas esse contrato de convivência, ele apenas se limita à determinação de regime de bens e ele é aplicado dali para frente. Então, mesmo se a união estável se configurar antes, né, daquele contrato de convivência, não quer dizer que não vai ter união estável antes. Pode sim ser configurada e ser reconhecida aquele período anterior ao contrato de convivência. Tudo bem até aqui? E aí vamos conversar então dos requisitos chamados de requisitos subjetivos. O primeiro que a gente tem que falar é da convivência mori uxório. O que isso significa, né? A convivência mori uxório também pode ser chamada de posse do estado de casado.
Então eu enxergo aquelas pessoas que estão em união estável, olhando de fora, o que eu vejo é uma relação muito parecida com o casamento. É um tratamento entre elas muito parecido com o tratamento que um esposo e uma esposa se dão. Então, justamente essa ideia da convivência amor-uxório, da posse do estado de casado. O que a gente tem que tomar cuidado é que a coabitação, apesar dela ser um indício, ou seja, né, morar na mesma casa é um indício de que eu tenho uma convivência amor-uxório. No entanto, o STJ vai dizer que essa convivência no mesmo lar não é um requisito absoluto e não é indispensável para caracterizar a união estável. Então, eu posso reconhecer uma união estável mesmo sem haver coabitação. O segundo requisito subjetivo que a gente precisa conversar é a affectio maritalis. E o que é essa affectio maritalis? É o ânimo de constituir família. Então, essa affectio maritalis é o que vai diferenciar o casamento, por exemplo, de outras figuras, como do namoro qualificado. Então, namoro qualificado é aquele namoro em que há uma convivência mais estrita entre os companheiros, às vezes até moram juntos, mas eles já estão em um determinado período da vida em que não há o ânimo de constituir família, porque eles já tiveram famílias anteriormente, né? Então já é um casal que foi construído por recomposição de lares que foram, né, sujeitos ao divórcio e tudo mais. Então, esse affectio maritalis vai ser essa intenção de constituir família. E a jurisprudência traz pra gente diversos requisitos, diversos indícios em que a gente pode ver, né, para constituir a prova aí desse ânimo de constituir família. Como, por exemplo, a dependência econômica, a compra de imóveis para moradia em nome de ambos, a existência de filhos, conta bancária conjunta, todos esses são indícios de que há ali essa affectio maritalis. Além disso, nós temos alguns pressupostos objetivos, né? Então, a gente viu os requisitos subjetivos, a convivência amor-uxório e affectio maritalis, e temos também pressupostos objetivos. Em relação aos pressupostos objetivos, como a gente viu lá no comecinho, no artigo que eu li para vocês, ele vai falar que união estável é entre homem e mulher. No entanto, essa diversidade de sexos não é mais um requisito, né, objetivo, justamente porque o STF já reconheceu as uniões estáveis homoafetivas. Então, hoje, essa diversidade de sexo não é um requisito objetivo mais. O segundo requisito objetivo é a notoriedade, ou seja, né, a gente há aqui uma relação que é pública. Relacionamentos escondidos, em sua maior parte, são relacionamentos que vão caracterizar o concubinato e não a união estável. Além disso, a gente precisa de ser uma relação estável ou de duração prolongada, que haja uma continuidade e que não haja também a inexistência de impedimentos matrimoniais, a não ser, né, como a gente já falou, o de pessoa casada, separada de fato ou judicialmente. Tudo bem, pessoal, até aqui? Então, a gente viu os requisitos para que haja a união estável, né? A configuração da união estável, e sejam requisitos subjetivos, sejam requisitos objetivos. Tudo bem? E aí a gente trata lá no artigo 1724 dos direitos e deveres dos companheiros. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Olha só, como deveres desses companheiros, a gente tem o dever de fidelidade, respeito, assistência material e moral, dever de guarda, sustento e educação dos filhos, né? Muito parecido aqui com os deveres do casamento. E como direitos, nós temos também, muito parecido com os direitos do casamento, por exemplo, o direito a alimentos. De novo, né? Aqui a gente falou de alimentos, vai ter que ver o binômio necessidade-possibilidade. Também temos a adoção do regime legal da comunhão parcial. Então, na ausência desse contrato de convivência, serão aplicadas as regras da comunhão parcial. Beleza? Tranquilo, pessoal? E aí, pra gente terminar, nós precisamos conversar a respeito do chamado contrato de namoro. O que é esse contrato de namoro? Como a gente viu aqui pelos requisitos de configuração da união estável, e aconteceu muito disso no Brasil por força, né, de decisões judiciais, foram reconhecidas em diversas situações uniões estáveis
às vezes por questões pequenas, como por exemplo já aconteceu no Brasil, por um dos companheiros deixar a escova de dente na casa um do outro. Então, justamente por a gente ter aqui requisitos que eles são um pouco fluidos, vamos colocar assim, né? Às vezes de difícil determinação a priori, esse ânimo, por exemplo, né, de querer constituir família, ele é difícil de se averiguar, porque pode ser que tenha, pode ser que não tenha, né? A gente viu ali que nós temos na jurisprudência alguns indícios, mas pode ser que tenha algum desses indícios, por exemplo, tenha filhos, mas não haja o ânimo de constituir família, né? Então, assim, justamente por conta dessas relações serem muito fluidas e de fácil configuração e difícil de escapar da união estável, colocaremos assim, foi criada a ideia do chamado contrato de namoro. Então, muitas pessoas, principalmente aquelas que tinham patrimônio, né, e não queriam que esse patrimônio vinculasse com outro companheiro, começaram a fazer em cartório esses chamados contratos de namoro, em que se estabelecia que aquela relação era uma relação meramente de namoro e que não configuraria uma união estável, não teria, portanto, aí que ter um regime de bens. O problema, pessoal, é que se houver os requisitos para caracterização da união estável, o juiz pode, apesar da existência do contrato de namoro, caracterizar e reconhecer essa união estável. Então, esse contrato de namoro hoje em dia, ele tem muita pouca aplicabilidade prática, né? Então, tem que se tomar mais cuidado com os requisitos do que com a mera formalidade de elaboração de um contrato de namoro, por exemplo. Certo, pessoal? Então, hoje a gente conversou a respeito de união estável. Próxima aula, nós vamos conversar, então, a respeito de outros temas e nos vemos, então, no Teams. Até mais, pessoal. Um abraço.